Ladies and gents, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Campo de Guerra. E dessa vez, galera, eu vou estar trazendo mais um vídeo de Call of Duty dicas. Então, vamos lá, galera. O vídeo dessa vez é para ensinar vocês o que eu sei desse novo meta. O meta ele muda, as forças das unidades elas são mudadas com o tempo. Então, quando muda as forças das unidades, muda o meta, sabe? O meta é o que está em alta agora para fazer, beleza? Então, o meta mudou recentemente. Eu dei uma olhada e eu vou dizer para vocês com a minha experiência, que não é muito assim, né, grande, então, mas com a experiência que eu tive, eu vou dizer para vocês umas dicas, o que vocês fazem para ter um bom começo de jogo. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vi que dá certo é, antes eu dizia para vocês construírem quartéis em todas as províncias, em todos os locais do seu país, não em todos, mas em vários. Agora eu digo, não façam isso, por quê? Antes, galera, quando você construía um quartel, por exemplo, aqui ele dava uma quantidade de mão de obra maior do que ele dá se você construir hoje. Então eu não recomendo mais você construir quartéis em tudo quanto é canto. E sim, só nas cidades, galera. Tipo, as cidades que eu falo é os centros urbanos. Os centros urbanos é onde você tem fábrica, é mais ou menos onde você tem fábrica no início do jogo. Tipo, são centros urbanos, por exemplo, São Paulo, do nosso país, Rio de Janeiro, Salvador, por exemplo. Por exemplo, aqui Los Angeles, São Francisco, São Diego, são centros urbanos, que se você clicar no mapa, aqui está dizendo urbano. Então você só constrói quartel neles, galera. Com que lógica isso? Na lógica de, por exemplo, tem uma região rural e tem uma região de cidade. Se você construir um quartel na região rural, você vai recrutar pessoas, mas vai recrutar bem menos. Já se você construir uma cidade que é onde tem a maior parte da população, você vai estar recrutando mais soldados, mais mão de obra, justamente porque tem mais pessoas morando em uma cidade. Então, nesse argumento que você deve construir os quartéis só nas cidades, beleza? Que normalmente é onde tem fábrica. Depois que você construir, galera, o quartel, eu recomendo você produzir infantaria nas 4 cidades que você tem. Quando você, normalmente a maioria dos mapas, você tem 4 indústrias e uma com base aérea, a maioria deles. Então seleciona aqui na lista de províncias todas as cidades que tem indústria. Depois que você construir o quartel nelas, você produz infantaria em todas. Eu não tive mão de obra suficiente, a maioria dos países tem, mas eu não tive aqui, então por isso que eu só estou produzindo 3. Mas produzam 4 aqui, beleza? Que você já vai ter mais 4 infantarias rápido. Então, depois disso, galera, eu recomendo vocês construírem infraestrutura nível 1. Então, tem quartel na cidade, tá produzindo infantaria, constrói infraestrutura nível 1. Beleza? Construir infraestrutura nível 1, só precisa de nível 1. Vamos para a linha de pesquisa agora, galera. Eu fiz uma análise e milícia não vale mais a pena, então esquece a milícia. Você vai pesquisar infantaria, vai trocar para motorizada quando der, mas como é early game, o early game é mais ou menos do dia 1 até o 6, ou do dia 1 até o 10, mais ou menos, varia entre 1 a 6 até 10, então depende do jogo. Por exemplo, early game acaba quando os países eles estão mais setados, por exemplo, quando tem bem menos players na partida, quando tem países já grandes que você, por exemplo, uma hora ou outra vai ter que ter um conflito com um país que já está grande. Então isso é quando mais ou menos acaba o early game. Então isso varia aí do dia 1 até o dia 6 ou até o dia 10. Eu sei que depende da partida. Então para pesquisa, esquece milícia, não vale mais a pena. Além dos status dela ser muito baixos, ela é muito lenta. Então não vale a pena. Infantaria você vai pesquisar, trocar pelo motorizado. Artilharia você vai sim estar produzindo e pesquisando. Eu recomendo que, por exemplo, aéreo, você vai pesquisar um bombardeiro tático. O bombardeiro tático ele vai, solta a bomba dele e volta, vai e volta, e aí tem que reabastecer para voltar. Então isso, além de demorar mais um pouco, por mais que o bombardeiro dê mais dano, além dele demorar um pouco, ainda tem a chance de derrubarem os seus bombardeiros. Então, por mais que sejam importantes, eu recomendo você também construir artilharia, porque é um ataque constante que você vai estar dando. Toda hora você vai estar soltando projéteis em cima do inimigo. E se você for perder uma artilharia,
até que dá tempo de você ver o inimigo avançando contra a sua artilharia, e aí dá tempo de você levar ela mais pro fundo. Então, a artilharia eu recomendo. Antitanque, por quê? Tem gente, galera, principalmente eu, não mais, mas antes eu produzia muito blindado, muito carro blindado, muito tanque leve, médio. Então, o que neutraliza isso é o antitanque. É fácil de produzir, é tipo bem rápido para produzir também, e acaba com a estratégia do cara que só produz blindados. Porque, por exemplo, antitanque nível 1, 3,5 de ataque e 7. O blindado leve nível 1, cara, ele tem 1,5 de ataque e defesa. Então, o antitanque, ele acaba com a estratégia de quem está fazendo um exército mais de blindados. E eu recomendo vocês pesquisarem blindados tanque leve e tanque médio. Esses dois, galera, porque depois desses dois aqui já vai ser mais pro mid game, pro late game. Então, pro early vai ser só o blindado mesmo de nível 1 e o blindado leve nível 1 e 2 e o blindado médio. E ainda vai depender da partida, né? Então eu recomendo só essa parte dessa linha aqui, beleza? O aéreo, vocês vão pesquisar caça, bombardeiro tático e bombardeiro estratégico. Esqueçam bombardeiro naval. Marinha, galera, vocês esqueçam. Depois eu comento sobre a marinha. E o secreto também vocês esqueçam, porque não é mais early game. Então, minha dica pegou infantaria, você vai atrás agora dos blindados. E eu vou produzir aqui antitanque. Pode ser a ordem se você quiser antitanque ou se você quiser artilharia, tanto faz. Mas eu vou atrás do antitanque primeiro. São só meia hora para pesquisar, então é bem rápido. Você vai e volta e aí você tá aí com sua pesquisa, beleza? Então, o seu exército, galera, ele tem que ser bem variado. Como eu estava dizendo ali do antitanque, da artilharia, você não pode mais, como eu fazia antes, fazer um exército praticamente todo de blindado. Não, você tem que ter infantaria, tem que ter o blindado, tem que ter artilharia, o suporte de antitanque e os aviões. É muito importante você ter esse exército assim, bem variado, porque a força do exército no geral ele aumenta. Por exemplo, você está mandando um tanque para frente, se você te mandar junto com a artilharia, caso a infantaria inimiga ataque seu tanque, vai ter a sua infantaria para estar protegendo seus tanques. Então vocês pensam mais ou menos assim, beleza? Agora vamos falar de aviação, da aeronáutica. A aeronáutica, galera, eu recomendo no dia 3, eu tô no dia 1, acabei de entrar no mapa, então no dia 3 vocês têm que ter, na minha opinião, em 2 cidades que tem fábrica, vocês têm que ter base aérea nível 2, beleza? Então o que eu faço é construir quartel, tô construindo infraestrutura, depois eu melhoro todas as indústrias para nível 2 e depois eu construo 2 bases aéreas nível 2 nas províncias que tem indústria. Por quê? Porque aí você vai ter 2 províncias produzindo avião. Avião é muito importante para dar dano nas tropas do inimigo e nas cidades também. Agora, a minha proporção que eu produzo e eu recomendo é para cada 4 bombardeiro tático que você produz. Bombardeiro tático é o que usa para destruir as tropas do inimigo. Então, a cada divisão, a cada 4 divisões de bombardeiro tático, você produz uma divisão de interceptador e uma divisão de bombardeiro estratégico. Essa bombardeiro estratégico vai ajudar a destruir as fábricas do inimigo, a infraestrutura dele também. O tático é para as tropas e o caça é para proteger os seus bombardeiros. Caso o seu inimigo levante caças para destruir os seus bombardeiros, você vai ter caças escoltando os seus. Então é importante, a proporção é essa. Cada 4 bombardeiros táticos você constrói caça e bombardeiro estratégico. Quando você tiver mais ou menos aí 20 bombardeiros táticos, aí você para de produzir bombardeiro tático e aí ou você vai produzir alguma outra coisa ou você foca no interceptador e no bombardeiro estratégico. Beleza? Aeronáutica é isso aí. Marinha. Vamos para marinha agora. A marinha, galera, eu vou falar assim. Se você não for um país tipo as Filipinas, tipo o Japão nem tanto, mas também. Mas tipo as Filipinas, tipo a Nova Guiné, o Borneo aqui também, você não vai precisar de marinha. A marinha, no caso desses países, é para você proteger a costa do país. Caso o inimigo venha te atacar, você tem os navios para proteger desse ataque inimigo. Então, a não ser que você seja um país de ilha, eu não recomendo você produzir navios. Esquece da marinha e você só vai pensar em pesquisar. Não pesquisa, não produz. Então você vai pensar em pesquisar a marinha
mais ou menos assim no dia 10. Quando der mais ou menos o dia 10, aí você pensa em pesquisar. Você não necessariamente precisa, você pensa. Então, a não ser que você seja um país assim, você não precisa de marinha, ok? E uma dica rapidinho aqui, caso você depois vá produzir sua marinha, foca em destroyer e submarino. São duas unidades muito boas de navios. Então, eu vou falar disso depois, inclusive. Então, beleza. Agora a gente já falou de produção de tropas para os primeiros dias. A gente já falou já de construção de exército. Então, agora vamos falar de avanço, galera. A primeira coisa que você tem que fazer é, você vai ter que atacar no dia 1. Se você quiser ter uma vantagem muito boa no começo do jogo, ataque no dia 1. Não importa que país você tenha pego. Você pode ter pego esse país aqui, o Colorado, no meio de vários. Ataque no dia 1. E outra dica que eu dou, galera, é você não precisa mais proteger essas fronteiras. Digamos, eu vou atacar esse país aqui que é controlado pelo computador. Antes eu deixava algumas tropas para proteger minha fronteira contra esse país aqui, que pode entrar um player a qualquer momento e pode me atacar. Hoje em dia você não precisa mais. Eu fiz um teste aí com 10 partidas e nessas 10 partidas eu ataquei os alvos sem nenhuma defesa nas fronteiras contra os players e eles não me atacaram. Tanto que inclusive eu fiz aliança, por exemplo, ao invés de eu deixar as tropas aqui, você poderia falar com esse cara e se aliar a ele. Então, você saca aí, né? Não precisa mais de fronteira, de defesa de fronteira para atacar os inimigos, beleza? Então, para atacar no dia 1, galera, você vai ter que utilizar da sua esperteza e de táticas de ataque. Eu vou fazer um vídeo de táticas de ataque e vou recomendar para vocês duas aqui rapidinho, só vou falar por cima. Uma das dicas, galera, que eu dou é espionagem. Para você saber onde o inimigo tem tropas, para você saber como está a infraestrutura, o nível das fábricas do seu inimigo, você usa a espionagem, galera. Você seleciona o espião que você quer e aí você, por exemplo, você seleciona o espião, se é inteligência, sabotagem ou sabotagem econômica. E aí você, por exemplo, eu uso mais da inteligência. Então você mais ou menos coloca esse espião e aí você vai saber onde tem as tropas do inimigo, beleza? Então tá aí recomendadíssimo o espião. E você pode usar duas táticas. A primeira é a tática de choque e é a que eu mais uso no início do jogo. Como é isso, galera? A tática de choque consiste em pega todas as suas unidades, coloca na fronteira, divide elas igualmente, coloca em diferentes pontos da sua fronteira. Por exemplo, eu tenho tropas que vêm pra cá, outra que vem pra cá, aqui, aqui e aqui. Ok? Então, por que isso, galera? Porque o inimigo, normalmente todo mundo tem todo mundo tem a quantidade de exércitos iguais. Você só tem infantaria, antiaéreo e carros blindados. Mas o foco, galera, vai ser na infantaria. O seu inimigo, ele vai ter infantaria sobre o território dele. O que você faz é junta suas tropas. Vou mostrar para vocês aqui. Uma infantaria defendendo tem 3 de força e um atacando tem 2, a nível 1 no caso, tem 2. Então, se você atacar com uma infantaria só, a infantaria do seu inimigo que vai estar defendendo vai ganhar e vai destruir a sua. Só que se você atacar com 2 infantarias no mesmo exército, você vai ver que tem 2 de ataque, mas como são 2 infantarias, vai ter 4. Então, esses 4 vai ganhar desses 3 e suas 2 infantarias vão conseguir avançar e você não vai perder nenhuma divisão. Vocês sacaram mais ou menos como é? Então, o choque consiste nisso. Divida suas tropas igualmente pelo seu território e avance por todo o país do inimigo. É importante você colocar linhas de avanço por todo o inimigo. Por exemplo, usa aqui, atacar. Vou atacar, por exemplo, Tonopa. Atacar Tonopa, ok. O que você faz? Adiciona alvo para cá, adiciona alvo para cá. E nisso você vai fazendo em toda a parte da sua fronteira. Beleza? Então toda a parte da sua fronteira você faz isso até que você tenha cobrido um ataque, você tenha feito um ataque que cubra todo o território do inimigo. Esse é a tática de choque, você não vai deixar nenhum território do seu inimigo, beleza? E a outra tática é a ruptura de linha inimiga. Isso aqui é melhor para quando o inimigo ele tem tropas distribuídas no território para defender a fronteira dele. Então o que você faz? Por exemplo, você tem 16 tropas. Como aqui, que é a fronteira com esse país aqui, você tem
3 províncias que fazem fronteira. Então pega das 10 tropas, pega uns 6 para defender. Então você deixa 3 aqui e 3 aqui e pega essas 10 e foca em atacar as cidades que tem fábrica do seu inimigo. Porque aí você não vai ganhar tomando todos os territórios. Você vai ganhar de um jeito que o inimigo ele não vai conseguir se defender por muito tempo de você, porque você cortou a produção de tropa deles. Então você vai pegar a sua divisão com 10 tropas e vai ataca aqui, aí desce pra cá, sobe aqui e toma mais essas 2 cidades. Então, caso você consiga tomar todas as cidades, o inimigo ele não vai mais ter como produzir tropas. E caso ele retome essas cidades, ele vai ter que reparar as construções antes de voltar a produzir. Então já é um tempo que garante para você ter a mais para dominar o seu inimigo, beleza? Então essas 2 táticas eu vou estar falando melhor com mapa, com setas, no outro vídeo de táticas de ataque, beleza? E a última dica que eu vou dar para vocês terem um começo bom é que vocês precisam analisar os países que estão em volta de vocês. Por exemplo, eu sou a Califórnia. Aqui tem player, esse aqui é um país de player, esse aqui é um país de player e esse, por exemplo, a Arizona não é, a Nevada não é. Então, pensa assim, se você atacar um país de player, tem uma chance de você perder. Pode ter uma chance do player fazer um contra-ataque da sua estratégia e você perder o seu ataque. Então o que você faz? Pensa, eu vou atacar primeiro um país de inteligência artificial, tomar o seu território, então vai gerar mais dinheiro para você, vai gerar mais recursos, e aí depois eu vou atacar o inimigo player. Então você vai pensando assim, ou eu tenho certeza que eu vou ganhar daquele player e eu quero um território maior e quero um território que tem mais cidades com fábricas, então você pega toda a sua força e ataca o player. Então você vai pensar nisso e você vai pensar, pô, se eu atacar esse player aqui, o Texas pode tomar essa província e me atacar. Você tem que pensar nisso, sabe? Pô, se eu atacar esse cara, esse outro cara pode me atacar. Então eu vou fazer uma aliança com ele. Você tem que ter essa ideia, você tem que ter esse pensamento na hora, dependendo do mapa e do país que você está jogando. Então, por tudo mais, é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Clique no like aí, adicione o vídeo aos favoritos. Se você gostou aí e quer que os outros saibam também, compartilhe esse vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Sugiram aí novos temas para eu estar fazendo dica. Qualquer dúvida vocês me perguntam aí nos comentários. E qualquer coisa que eu deixei de falar também vocês comentam, que a gente vai estar discutindo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e falou!